Uma das maiores dores da vida é se comparar com os outros. Começa pequeno, quase discreto, como quem só está observando, mas logo vira uma sentença silenciosa. Por que ela consegue e eu não? E quando essa pergunta se instala, você para de enxergar o seu caminho e passa a enxergar apenas o placar do outro. Você compara bastidores com vitrine, esforço com resultado, processos com recortes. E no fim, perde algo precioso: intimidade com a própria história, porque o caminho dela e o seu não são iguais. E isso não é frase bonita, é lei da vida. Se um peixe tentar voar como um pássaro, ele passará a vida inteira se achando insuficiente. Não porque ele seja ruim, mas porque está tentando ser o que não nasceu para ser. E o mais triste é que, mesmo dominando o oceano nadando, ele se sentirá um fracasso se estiver obcecado por asas. É assim que a comparação funciona. Ela apaga o seu dom só porque ele não tem o formato do dom alheio. Naquela manhã, o mundo parecia pedir silêncio. Um vento leve passava entre as folhas, janelas amanheciam entreabertas, e cortinas dançavam devagar, como se até o tempo respirasse. E é nesse clima que a história lembra algo que a gente sabe, mas insiste em ignorar. Cada vida pulsa em um compasso único. Quando você tenta se moldar pela forma de outra pessoa, é como vestir uma roupa feita sob medida para um corpo que não é o seu. No começo, só incomoda, depois aperta. E, quando você percebe, a comparação já virou dor. E hoje, isso ficou pior, porque as redes sociais transformaram comparação em hábito diário. Você abre a tela e vê conquistas editadas, sorrisos perfeitos, vidas que parecem sempre em ascensão. E aí, sua rotina começa a parecer pequena. Seus talentos ficam invisíveis. Seu progresso vira pouco. E esse tipo de pensamento, devagar, empurra muita gente para a tristeza e para a desesperança. Numa aldeia simples, isso já acontecia. Alguns celulares rachados, jovens hipnotizados por vídeos curtos, destinos que talvez nunca pisaria. Conquistas sem bastidor, riqueza sem contexto, o resultado era sempre o mesmo: sensação de atraso. O pão da padaria cheirava a infância. Mas isso parecia simples demais, quando a tela mostrava cafés sofisticados e sobremesas de outro país. E aos poucos, os olhos deixavam de reparar no que estava perto. O riso de uma criança no terreiro, o cheiro da terra antes da chuva, a habilidade de um carpinteiro que transformava madeira em abrigo. A comparação não rouba só a alegria, ela rouba a capacidade de perceber o que já é bonito. E é por isso que essa história é para quem já disse: por dentro, eu nunca vou ser tão bom quanto eles. Essa frase tem corredores escuros, e cada corredor tem uma porta. Atrás de cada porta, uma memória. O dia em que alguém foi aplaudido, e você não. A vez em que você quase conseguiu, mas faltou um detalhe. A conversa em que você se comparou e perdeu a alegria da sua própria conquista. Mas histórias servem para abrir janelas nesses corredores. E é com essa intenção que a gente segue. Perto de uma cidade, havia uma pequena aldeia encostada numa floresta grande e bonita. Ali vivia um garoto chamado Ethan, trabalhador, bondoso, do tipo que ajuda antes mesmo de pedirem. Carregava sacas, buscava água, consertava coisas pequenas. Aprendia com as mãos, mas tinha um hábito que drenava sua energia. Ele se comparava com todo mundo. A aldeia parecia pintada à mão. Telhados de barro, hortas nos fundos, galinhas ciscando cedo, o som do moinho marcando as horas como um relógio antigo. Todos se conheciam pelo nome e até pelo som dos passos. Ethan era querido porque tinha uma bondade visível. Mas a comparação morava nele como uma sombra teimosa. E mesmo em dia de sol, essa sombra caminhava junto. Quando via o amigo Liam tirar as melhores notas, pensava: queria ser tão inteligente quanto ele. Quando via o vizinho Ryan com dinheiro e tranquilidade, pensava: queria ter isso. Quando via um rapaz correndo leve na estrada de terra, pensava: por que eu não consigo? Não era inveja barulhenta, era um lamento contido. O problema é que, a cada comparação, ele construía um trono para o talento dos outros dentro do próprio coração e deixava o dele em pé do lado de fora. Com o tempo,
esse hábito foi apagando Ethan. O caderno começava com vontade e terminava com frases pela metade. O corpo, antes disposto, virou peso. A comida perdeu gosto. E a mente repetia a mesma sentença. Nunca vou ser como eles. E quando você repete isso por muito tempo, você não só se entristece. Você começa a desistir antes de tentar. Porque a comparação não te motiva. Ela te paralisa. Um dia, um velho sábio visitou a aldeia. Todos o chamavam de Vovô Joe. Ele falava pouco, mas suas palavras pareciam sementes no lugar certo. Ethan se aproximou e desabafou. Eu me esforço, mas quando vejo alguém melhor que eu me sinto menor. Parece que nunca vou chegar lá. Vovô Joe sorriu com calma e disse: amanhã cedo, me encontre na árvore mais antiga da aldeia. Lá você vai entender. Na manhã seguinte, Ethan foi. O velho já o esperava, apoiado num cajado gasto pelo tempo. Olhe ao redor com atenção. Que você vê? Ethan observou e respondeu. Vejo muitas árvores diferentes. Algumas altas ou outras baixas. Algumas dão frutos, outras não. Vovô Joe então perguntou, e se a macieira se comparasse com o coqueiro e reclamasse por ser baixa? E se o coqueiro quisesse frutos doces como as maçãs? Como isso soaria? Ethan riu. Soava absurdo. O velho continuou. Agora me diga, como você sente esta floresta inteira? Ethan respirou fundo e respondeu. Sinto paz. Sinto que tudo está no lugar. Vovô Joe assentiu. Exato, cada árvore tem uma força. A macieira oferece doçura. O coqueiro oferece altura e resistência. Elas não competem. Elas existem. E o conjunto fica belo porque é diferente. Depois, Vovô Joe levou Ethan até um lago. Peixes riscavam a água, e mais alto um pássaro cortava o céu. O velho falou. Imagine o peixe, dizendo que quer voar como o pássaro. Ethan respondeu. Não faz sentido. Peixe nasceu para nadar, e o velho concluiu, com a voz baixa e firme. Então por que você insiste em viver a vida de outra pessoa? Você tem seu próprio caminho. Talvez ainda não tenha olhos para ver suas forças, mas elas estão aí. Descubra suas habilidades e cresça dentro delas. Naquele momento, o conselho deixou de ser ideia e virou sensação. Ethan entendeu que a comparação era uma régua torta, e uma régua torta mede torto até o que é reto. Ele percebeu que vinha tentando voar por medo de parecer pequeno, quando na verdade era feito para nadar com excelência. E quando você aceita isso, algo muda. Você para de se punir por não ser outro e começa a construir quem você pode ser. A transformação não veio com fogos. Veio como amanhecer. Ethan voltou às coisas simples. Terminou o que começava, organizou os seus dias, olhou para as próprias mãos e percebeu que tinha paciência, cuidado, constância. Começou a aprender com um carpinteiro da aldeia, observando medidas, encaixes, acabamento. À noite, lia o que podia. E quando a comparação tentava voltar, ele lembrava do lago e do pássaro. E voltava para si. Com o tempo, a confiança voltou. A vida ficou mais leve, não porque ficou fácil, mas porque ficou verdadeira. Anos depois, Ethan abriu uma pequena oficina. No começo, consertos simples. Depois, encomendas maiores. E o mais bonito, ele não corria atrás de parecer grande. Ele só se dedicava a crescer do jeito certo. O trabalho dele começou a inspirar a aldeia, não por ser melhor que todos, mas por ser inteiro. Quando perguntavam como ele conseguiu, Ethan dizia com um sorriso tranquilo. Eu parei de medir a minha vida com a medida dos outros. Se eu tentasse voar, eu me sentiria um fracasso. Quando eu aceitei nadar, eu comecei a dominar meu próprio oceano. E então ele completava, o sol e a lua não brilham ao mesmo tempo, mas os dois são necessários. A sua hora chega quando você para de viver na hora do outro. Se você carrega esse peso da comparação, guarda isso como um lembrete. Nem todo brilho é barulhento. Existem luzes que acendem por dentro. E quando elas acendem, você para de pedir asas e começa a fortalecer o seu nado. Se essa história falou com você, deixa o like, compartilhe com alguém que vive se diminuindo e considere se inscrever no canal. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão,
Veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.